alegria, recebemos na ambiência espiritual da Casa de Francisco de Assis o companheiro e amigo Luiz Celso, do Centro Espírita João Batista de Rio Bonito, que vai nos levar para mais perto dos ensinamentos de Jesus, desenvolvendo o tema de graça recebeste, de graça dai. Para a nossa ambiência, do livro Pensamento e Vida, por Chico Xavier e Emmanuel, o texto Auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais prover com matemática precisão. É necessário, porém, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que Ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera a necrose que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra, à margem do caminho, usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremo-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre, é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. E agora em prece, buscando aquele que nos deu a existência, para agradecer e louvar o nosso Pai de amor, buscando Jesus, nosso irmão tão querido, presença tão constante de nossas vidas, buscando Francisco de Assis, companheiro de alegria, esperança. Vamos dizer assim: obrigada por tudo que temos, que possamos a cada dia
internalizar mais as tuas lições, Jesus, para podermos realmente nos tornar aprendizes do teu amor. Ajuda-nos, Mestre, a perseverar nesta busca. Sabedores que somos de tudo que recebemos, te pedimos, ajuda-nos a repartir um pouco do que temos no nosso interior, provindo da sabedoria e do amor infinito de teu e, sobretudo, do nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos, que Deus nos ampare e Jesus nos abençoe e guarde. Inicialmente, quero agradecer aos companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói pela oportunidade de estudo, agora por meio virtual, agradecendo a todos através dos nossos irmãos Fernando e Marta, sobretudo pela compreensão, porque somente agora estamos podendo atender ao compromisso que anteriormente tínhamos assumido com a casa, em razão do que pedimos desculpa por não ter cumprido esse compromisso antes. Narra o evangelista Mateus, no capítulo 10 de suas anotações, capítulo que, segundo a tradução de João Ferreira de Almeida, a tradução de língua portuguesa, foi intitulado Os 12 e Sua Missão, capítulo que se compõe de 42 versículos, o momento em que Jesus irá reunir e advertir antecipadamente aqueles que chamou para serem seus discípulos, de tudo quanto encontrariam pela frente em se dedicando à difusão da sua mensagem. Nesse capítulo, inicialmente são apresentados 12 discípulos de Jesus. Conforme a anotação de Mateus, vamos encontrar ali as figuras de Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, também chamado o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, também Simão o Zelote e, finalmente, Judas Iscariote. Dirá Mateus, em determinado momento desse capítulo, que Jesus, chamando a si os seus discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, isto é, os espíritos inferiores, ignorantes, atrasados, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Para declarar mais adiante no versículo 8 o seguinte: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Este é o tema que nos foi proposto para as nossas reflexões de hoje. De graça recebeste, de graça dá. O Mestre Jesus, desde as primeiras instruções aos seus discípulos, apresenta aos mesmos a necessidade de se dar gratuitamente o que gratuitamente haviam recebido, isto é, que não se fizessem pagar por aquilo que nada pagaram. Certamente o que haviam recebido era exatamente esses recursos para atender aos necessitados, aos doentes, aos obsidiados, recursos que deveriam ser oferecidos de forma sempre gratuita. Em vários momentos, Jesus vai ter o cuidado de alertar quanto a essa necessidade de se evitar a venda das coisas sagradas. Até porque essa prática, ao que parece, havia se tornado comum entre os sacerdotes e escribas do seu tempo, transformando inclusive o Templo de Jerusalém, o pátio do templo,
em local de negócios, como deixa clara a passagem anotada por Mateus também, agora no capítulo 21, versículos 12 e 13, e por Marcos no capítulo 11, versículos 15 a 18, que ficaria conhecida como a passagem em que Jesus teria expulsado os vendilhões do templo. Nessa passagem, o mestre instrui os seus discípulos e aos presentes, segundo a anotação de Mateus, no capítulo 21, versículo 13, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende convertido em covil de ladrões. São palavras muito fortes, que certamente causaram espanto e temor naqueles que ali se encontravam presentes. Marcos vai acrescentar, no versículo 18 do capítulo 11, a seguinte anotação: e os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Vejamos que já havia por parte daqueles que exploravam a fé ingênua do povo, que se lucubretavam das coisas sagradas, o desejo de dar fim à vida do Cristo, porque certamente as suas afirmativas não só demonstravam a realidade daquilo que faziam, como também causava admiração no povo, que se encantava pela doutrina de Jesus. Vamos verificar que havia já naquele tempo do Cristo os que viviam às custas da religião e exploravam o povo, vivendo uma vida de faustos e de privilégios, em desobediência às determinações da lei antiga, o que, inclusive, vai ficar bem caracterizado no livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel, a mediunidade extraordinária de Chico Xavier, particularmente no capítulo 7 da primeira parte do referido livro, e onde nós vamos ver as primeiras perseguições, e particularmente no momento em que Estevão, depois de preso, é levado a julgamento e recebe, naquele momento, a oportunidade de fazer a sua defesa própria. E nessa defesa, o futuro primeiro mártir do cristianismo após Jesus vai declarar algo que Emmanuel nos transcreve e que merece de todos nós, ainda na atualidade, profundas reflexões pela sua atualidade, embora passado tanto tempo. Dirá Emmanuel, repetindo as palavras de Estevão: muito falais de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estareis cego atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido mero ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Olha que afirmativa extraordinária. Estevão diz que a lei de Deus tem ouvintes e praticantes, ou seja, aqueles que ouvem e aqueles que, ao ouvirem, vão procurar vivenciar. E convida os seus juízes a verificarem a própria consciência se não estavam sendo apenas ouvintes da lei e não praticantes. Para continuar depois, nas palavras de Emmanuel, as afirmativas de Estevão. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci por informações de meus pais desde criança. Atualmente, diz Estevão, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra dos vossos muros há infelizes que morrem de fome? Quanta atualidade nessas afirmativas, meus irmãos. Quantas vezes temos observado isso nos dias da atualidade?
o fausto desperdício de muitos e a necessidade de imenso número de nossos irmãos. Quantas vezes temos observado essas discussões acerca das coisas materiais nos locais que deveriam ser objeto das reflexões de ordem espiritual. As palavras de Estevão continuam como advertência para todos nós nos dias de hoje. Mas continua o futuro mártir. Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte das nossas misérias. Falar de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador, isto é, Moisés, viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso, entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz de seus compatriotas. Ezequiel foi condenado ao cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar os gozos egoísticos da vida? Onde guardais a fé? Indagou Estevão seus juízes. No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorai o próximo e falais do amor de Deus? Não vos lembrar de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Que perguntas extraordinárias para as nossas reflexões nos dias da atualidade. Para pensarmos como estamos vivendo, se realmente voltado às coisas espirituais ou apenas preocupados com as transitoriedades da vida. Dirá Emmanuel que a Assembleia, ante o sopro daquele sublime inspiração, parecia imóvel e incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Quem sabe se realmente não é. Não é por outro motivo, meus irmãos, que Jesus adverte os seus para a necessidade de evitar a prática do que mais tarde seria conhecido como simonia, isto é, a compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais ligadas às espirituais, como os benefícios eclesiásticos, genericamente a venda das coisas sagradas. O termo simonia, segundo Paulo Alves Godoy, escritor de grande renome, terá sido criado a partir da tentativa de Simão, o mago, em pretender adquirir os dons espirituais do apóstolo Pedro, a peso de ouro, fato narrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 24. Segundo informa o mesmo Paulo Godoy, houve um incidente entre o apóstolo Pedro e Simão, chamado o Mago, que era um falso médium que pensou poder comprar com dinheiro os dons espirituais. O velho apóstolo, Simão Pedro, foi decisivo, dizendo ao mago: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A partir daí, o termo para aqueles que tentavam comprar as coisas sagradas é passado a chamar simonia, em razão de Simão, o mago. Diz ainda Paulo Godoy: é evidente que Simão, o mago, pioneiro e inspirador da simonia, estava perfeitamente familiarizado com um medionismo desorientado e sem qualquer definição, ao ponto de julgar que o dinheiro resolvia todos os problemas, inclusive aqueles que envolvessem coisas de fundo divino. No referido livro Paulo e Estevão, anteriormente
mencionado, vamos observar que quando Saulo se converte à mensagem de Jesus e começa os seus labores apostólicos, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar à sua antiga profissão de tecelão. Vai trabalhar para se manter sem se permitir viver às custas das atividades de divulgação da Boa Nova. É um exemplo sempre atual para todos nós, que deveremos sempre ter as profissões para a manutenção da nossa vida. Mas agora vamos sair dos tempos apostólicos e vamos fazer agora um salto no tempo até o século XV, para acompanhar uma figura muito importante no contexto da humanidade. Ele havia chegado à cidade situada ao sul da Alemanha fazia aproximadamente 8 meses, com um firme propósito de apresentar seu pensamento às autoridades que o convocavam, embora sabendo de antemão os riscos que estava correndo. Trazia consigo o salvo-conduto do seu soberano, do país de onde havia saído, e em todo o percurso por onde havia passado, nos 700 quilômetros que separava a sua Boêmia da localidade para onde se dirigia, ele foi sempre acolhido triunfalmente em cada cidade por onde passou. Porém, 3 semanas depois da sua chegada, fora preso, lançado num calabouço infecto e desprezado o seu salvo-conduto. Agora, 7 meses haviam transcorrido desde a sua prisão, e naquele dia, uma quinta-feira, estava atado a um poste para ser cumprida a sentença de morte que lhe foi imposta pelos seus juízes. Qual o crime que havia praticado? O crime, segundo os seus julgadores, era haver afirmado as verdades do Evangelho de Jesus em sua realidade, sem os acréscimos que os religiosos de então, daquele período da Idade Média, do século XV, haviam colocado, e, sobretudo, de ter combatido a prática da simonia e o comércio do que deveria ser dado de graça, como de graça haviam recebido, na forma que o Evangelho de Jesus afirmava. No momento em que foi ateado fogo às madeiras colocadas junto ao poste de martírio, naquele dia 6 de julho de 1415, na cidade de Constança, na Alemanha, Jan Hus iria afirmar, conforme citado por Wallace Leal Rodrigues, na introdução do livro Leon Denis da Intimidade, escrito pela secretária de Leon Denis, Mademoiselle Cleve Mar. Diria o Wallace Rodrigues a afirmativa de Jan Hus, enquanto as chamas se erguiam para consumir o seu corpo. Tomo Deus por testemunha de que jamais ensinei ou escrevi isso de que me acusam os falsos testemunhos. Meus discursos, meus livros, meus escritos, tudo fiz no único pensamento, com o único objetivo de libertar as almas da tirania do erro. Eis porque, cheio de alegria, assinarei hoje com o meu sangue essa verdade que ensinei, que escrevi, que publiquei e que é confirmada pela lei divina. Correu o olhar pela multidão silenciosa, sorriu bondosamente e acrescentou. O ganso prosseguiu fazendo alusão ao seu nome, Hus, que quer dizer ganso em boêmio. É uma ave modesta que não voa muito alto. Mas virão as aves do alto céu, e essas voarão muito além das armadilhas dos inimigos. Palavras proféticas de Jan Hus, antes de desencarnar. Esse mesmo Jan Hus, conforme a afirmativa do espírito Leon Denis, através da psicografia de Divaldo Franco, no dia 2 de outubro de 2004, no Congresso Mundial de Espiritismo em Paris, comemorativo dos 200 anos de nascimento de Allan Kardec, numa mensagem que Divaldo psicografou de forma especular, ou seja, que só pode ser lida diante do espelho, mensagem em francês, idioma que Divaldo Franco não domina, vamos encontrar Leon Denis nessa mensagem titulada Reconhecimento a Allan Kardec, afirmando que
no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denis Rivaio nasceu em Lyon a 3 de outubro de 1804. E afirmará Léon Denis na mensagem: transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Assim, verificamos pela afirmativa de Léon Denis que Jean Rousse renasceu na figura de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o emérito pedagogo francês, que se destacou na tarefa educacional da França, mas que a partir da publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ficaria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, pseudônimo que passou a utilizar de forma que a obra dos Espíritos não fosse confundida com sua obra pessoal de pedagogo e educador, já bastante conhecido e reverenciado em toda a França. Vamos observar a tarefa hercúlea de Allan Kardec para organizar, colacionar, dar um corpo de doutrina ao pensamento dos guias da humanidade. E a profecia de Jean Rousse foi cumprida, porque ao invés do ganso, veio um cisne que voou muito alto e que as fogueiras não puderam alcançar. Não é por outro motivo, meus irmãos, que Allan Kardec, como missionário da terceira revelação, será enfático em diversos dos seus escritos quanto ao cuidado que todos nós devemos ter para, em momento algum, possamos cobrar por qualquer atividade espiritual, muito particularmente com os recursos da mediunidade, ficando claro em vários momentos que pagamento não significa apenas dinheiro, mas toda e qualquer especulação material ou moral. É por isso que vamos trazer aqui, para as nossas reflexões de hoje, algumas referências do codificador acerca deste tema tão importante e tão atual para as nossas necessidades dos dias que transcorrem. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral, no subitem Caracteres do Homem de Bem, vamos encontrar nos comentários do codificador à questão 918 a seguinte afirmativa: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E mais adiante irá afirmar: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Vejamos que nas características do homem de bem, apresentado por Kardec, ele vai nos trazer que uma das características é fazer o bem pelo bem, sem esperar retribuição de qualquer jaez. Mas para que isso ficasse bem consolidado junto àqueles que iríamos abraçar a causa espírita, ele vai voltar ao tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, que ele intitulou O Homem de Bem, no subitem, representando de alguma maneira, ou reapresentando de alguma forma, as características do homem de bem trazidas no Livro dos Espíritos. Mas agora, reescrevendo a afirmativa de uma forma ainda mais clara para o nosso entendimento. Dirá o codificador, no referido item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Vejamos que no Evangelho ele vai colocar o termo paga, isto é, não espera qualquer tipo de pagamento e não deve esperar nem exigir. Diz ainda o codificador: retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Vejamos que Kardec vai reafirmar essas características do homem de bem, que não aguarda qualquer tipo de pagamento.
E no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dedicar um capítulo inteiro, o de número 26, que ele vai intitular Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, para demonstrar que não se justifica, de qualquer forma, fazer-se pagar por preces, por curas, e que a mediunidade deve ser sempre utilizada gratuitamente, colocando tal faculdade como uma característica de coisa santa, ao afirmar no referido capítulo 26, item 10, que a mediunidade, diz Kardec, é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Ser uma coisa santa ou praticar santamente não significa que o portador da mediunidade seja um santo. Significa que a mediunidade precisa ser praticada com respeito, com unção, com devoção, com elevação, com desprendimento, religiosamente, isto é, com disciplina, com fervor, com boa vontade, com zelo. E dirá mais adiante Allan Kardec, no mesmo Evangelho, se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Afirmando mais adiante ainda, o médium curador transmite um fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, acrescenta Kardec, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles escada por onde subam. É uma advertência muito importante para nossas reflexões, meus irmãos. Jamais justificar a cobrança porque tem que atender todo mundo e não tem tempo de trabalhar. A orientação da doutrina espírita é oferecer à mediunidade o tempo que sobra das tarefas para a nossa manutenção. Kardec vai voltar ao mesmo tema no seu livro O que é o Espiritismo, ao falar exatamente relativamente aos médiuns interesseiros, no diálogo que trava com o cético. E em determinado momento, dirá o codificador, no que é o Espiritismo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, isto é, quando não têm meios, rendas para se manter, procuram recurso no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram a mediunidade, senão o tempo que lhes podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Vejamos que Kardec diz que, na verdade, o tempo que devemos oferecer à mediunidade é aquele que nos sobra. Inclusive, tirar, muitas vezes, do tempo destinado a divertimentos e repouso para o serviço mediúnico. Vejamos se não é o que Chico fazia. Depois do dia de trabalho, se dedicava à mediunidade, ao trabalho do bem e nunca cobrou nada pelas atividades praticadas. Claro que Chico tinha uma tarefa muito especial. Ninguém vai imaginar que para ser médium precisa passar as madrugadas inteiras acordado servindo a mediunidade, porque nós não temos os recursos e as resistências de um missionário como Chico Xavier, mas que nós podemos oferecer o tempo das atividades próprias depois dos nossos labores do dia. Mas jamais utilizar da escusa de não ter como trabalhar porque temos que nos dedicar inteiramente à mediunidade. Kardec vai voltar ao tema em vários momentos no Livro dos Médiuns, nos itens 308, 310 e 313. E, particularmente no 313, ele vai dizer: não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, aquela da mediunidade paga que ele está dizendo.
fazendo os bem como os seus amigos, que naturalmente lhes esposam a opinião, encarniçados inimigos nossos. Então, Kardec está dizendo que aqueles que exploravam a mediunidade e que não encontraram na doutrina espírita, e ele, Kardec, o apoio a essa exploração, se tornaram seus inimigos. Exatamente porque ele veio demonstrar, pela doutrina espírita, que a mediunidade não é e não deve ser usada como meio de comércio. Dirá ainda o codificador no mesmo item 313. Consolamo-nos com ou nos lembrarmos de que os mercadores expulsos do templo por Jesus também não o viam com bons olhos. Lembramos que no Evangelho diz que inclusive queriam matar Jesus, porque estava atrapalhando os bons negócios dele. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamo-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir. A ninguém obrigamos a que a adote. Se uma imensa maioria a esposou, é que aparentemente a acharam justas. Quanto a nós, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. E realmente não foi dos menores serviços. Foi um grande trabalho realizado pelo codificador para profigar qualquer tipo de exploração dos recursos da mediunidade e do trabalho no bem. Ele vai também trazer esclarecimentos na sua viagem espírita de 1862. Em vários momentos dos seus discursos, Kardec vai ressaltar a necessidade da vigilância para que os trabalhadores espíritas não se permitissem qualquer tipo de retribuição aos trabalhos prestados. Mas ele vai trazer uma outra realidade. Vai falar que, ao lado das especulações materiais, há o que se poderia chamar da especulação moral, isto é, a satisfação do orgulho e do amor próprio. É o caso daqueles que, mesmo sem interesse pecuniário, julgam fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se pôr em evidência. Olha a advertência de Kardec. Nem sempre explorar as coisas sagradas significa cobrar dinheiro. E muitas vezes aqueles que querem se projetar, ao invés de projetar a mensagem do bem, querem se projetar pessoalmente, querem se transformar em ídolos, querem se colocar em pedestais. E esse momento que estamos vivendo na atualidade está a merecer de todos nós muita vigilância. Porque agora, com a necessidade que o afastamento social nos impõe, de muitas vezes divulgarmos a mensagem por meios virtuais, temos que ter cuidado para não nos colocarmos numa posição em que verdadeiramente não nos encontramos, já que todos somos trabalhadores, aprendizes da mensagem, a fim de não buscarmos, de alguma maneira, a nossa projeção pessoal, mas sim devemos sempre buscar fidelidade ao pensamento espírita, apresentando a doutrina conforme recebemos de Kardec e conforme o Evangelho de Jesus nos recomenda. Porque, conforme diz Kardec, mesmo nesse discurso, na reunião geral dos espíritas de Lyon e Bordeaux, é necessário lembrar que as qualidades do verdadeiro espírita são a abnegação e a humildade, segundo a máxima do Cristo: quem se exalta será humilhado. Allan Kardec ainda vai nos trazer, em vários momentos, referências acerca desses que não queriam bem, exatamente porque ele trabalhou muito para demonstrar que a mediunidade e que as ações doutrinárias da mensagem espírita precisam ser sempre realizadas de forma gratuita, o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Poderíamos aqui trazer outras considerações de Kardec, mas apenas gostaríamos de ressaltar que nessa viagem espírita de 1862, ao falar acerca da manutenção dos núcleos espíritas, o que hoje são as casas espíritas, ele vai afirmar que é evidente que não se pode considerar uma exploração
a mensalidade que se paga a uma sociedade para que enfrente as despesas de sua manutenção. Outro sim, dirá ele, a mais vulgar equidade diz que não se pode impor esse gasto a pessoas que não dispõem de possibilidades financeiras ou de tempo para a frequência como associados. Para dizer mais adiante, que compete àqueles que são os associados da casa manterem essa casa se cotizando para a manutenção e não cobrar primeiro que chega entrada ou, de alguma forma, a contribuição para que possam manter essas casas. Porque aquele que chega está começando a buscar aquele entendimento e não deve ser sobrecarregado com petitórios, com pedidos. Cabe aos associados, o que hoje poderíamos chamar, em algumas sociedades espíritas, dos sócios efetivos, o dever de manutenção da casa. Mas ele diz que essa manutenção não é, de maneira nenhuma exploração. Pelo contrário, é um dever que tem os associados. Gostaríamos ainda de trazer aqui algumas referências de obras mediúnicas confiáveis acerca do tema, para a exemplificação de todos nós. No livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz e cuja primeira edição data de 1944, portanto há bastante tempo, vamos encontrar entre as diversas histórias de trabalhadores fracassados a do servidor Acelino, narrada no capítulo 8 do referido livro. Acelino, que tendo renascido na tarefa mediúnica, tendo sido devidamente preparado em nosso lar, se desvia da tarefa, entrando pelo caminho da cobrança. Em determinado momento dessa narrativa de André Luiz, Acelino vai afirmar: cumprida a primeira parte do programa aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores espirituais. A vidência, a audição, a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual ao outro? Justificava. Não recebi os sacerdotes católicos romanos a remuneração do trabalho espiritual e religioso? Se todos pagavam por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento dos serviços à alma? Vejamos o sofisma que Acelino usava. E mais adiante, dirá ele, que, entendo desviado essa faculdade, embora as advertências dos bons espíritos e de companheiros encarnados, ele não deu atenção. Mas iria dizer: a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Gritei, chorei e implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre remorsos e amarguras. E agora ele narrava, num núcleo de atendimento em nosso lar, o seu fracasso e os seus 11 anos de perturbação na vida espiritual. Também, para quem desejar estender mais o tema, poderá também buscar o livro psicografado por Divaldo Franco, intitulado Trilha de Libertação, cuja primeira edição foi publicada em 1996, e onde vamos encontrar a narrativa da história real do médium Davi, um médium de cura, e os seus descaminhos por aquilo que os espíritos ignorantes, que combatem as tarefas do bem, num determinado momento do livro vão chamar de forma zombeteira, como um deboche às 4 nobres verdades de Buda. Esses espíritos inferiores vão dizer que são as verdades perturbadoras da criatura humana,
que são o sexo desarticulado, o narcisismo, que é fomentador do campeonato da presunção, os desequilíbrios do orgulho, da vaidade, o poder e o dinheiro. Convidamos todos a volver a esta obra, porque vamos ver que o Davi escorregou em todos esses pontos. E essa obra, ela é muito atual para os dias que estamos transitando na Terra. No livro de Camilo, psicografado por Raul Teixeira, Desafios da Mediunidade, nós vamos encontrar ainda o termo simonia, numa pergunta feita ao Camilo, se simonia é apenas cobrança de dinheiro. E Camilo vai dizer que é importante lembrar que simonia não é só a venda financeira, já comentamos isso, mas sim daquilo que Kardec vai chamar dos médios ambiciosos, que, embora não mercandejem com as faculdades que possuam, esperam tirar dela qualquer proveito. Então, simonia não é só vender as coisas sagradas, é também buscar, de alguma maneira, o proveito próprio. E é por isso que vamos fechar as nossas reflexões de hoje, lembrando Joana de Ângeles, em uma página intitulada Evidência Pessoal, do livro Episódios Diários, capítulo 39, psicografado por Divaldo Franco. Em determinado trecho dessa mensagem sobre a evidência pessoal, ou seja, essa busca do destaque, essa busca da vaidade, de se expor no sentido de se achar o máximo, ela vai nos advertir dizendo: teus atos bons não necessitam de ser conhecidos para que se façam comentados e adquiram valor. Eles são valiosos, embora desconhecidos. E acrescenta Joana, numa lição para todos nós: descarta, portanto, quanto possível, a evidência pessoal. E quando as circunstâncias o exijam, isto é, quando não tiver jeito, você tiver que se expor e tivermos que nos expor na divulgação da mensagem, no trabalho do bem, diz ela, não lhe vistas a pesada e fulgurante indumentária, mantendo-te simples e puro de coração, mediante o que permanecerás feliz e sem amarras com a transitoriedade das situações. Razão, portanto, meus irmãos, tinha Jesus ao advertir seus discípulos e a todos nós no transcorrer dos séculos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, isto é, atendei aos espíritos atrasados, ignorantes, viciosos. De graça recebestes, de graça dada. Que possamos manter a nossa vigilância para mantermos essa fidelidade ao pensamento de Jesus. Jamais nos permitirmos, de alguma maneira, mercandejar com as coisas sagradas, com as bênçãos que recebemos da misericórdia dos céus. Vamos fazer a nossa prece final. Nosso amigo Jesus, muito te agradecemos por essa oportunidade. Que os corações amigos da casa de Francisco de Assis nos ensejam neste dia. Agradecer, Senhor, o amparo dos bons espíritos e suplicar, celeste amigo, que a vossa divina presença possa envolver todos quanto tiverem oportunidade de compartilhar conosco dessas reflexões e que elas possam nos servir de elemento de vigilância tão necessário nos dias que atravessamos na Terra. Muito te agradecemos por tudo, Senhor, suplicando que nos abençoe a todos e que nos mantenha sob sua paz. Que assim seja.